Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. E o vídeo de hoje eu trouxe para vocês como eu higienizo e como eu lavo meus pincéis, inclusive a maneira que eu coloco eles para secar. Espero que ajude vocês, que se tiverem alguma dúvida, deixem na descrição que aí eu venho e falo com vocês ou faço um outro videozinho falando sobre a dúvida de cada um. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir que vocês vão lá no meu Instagram, me sigam lá a gente fica mais pertinho, lá eu consigo falar melhor com vocês. Vocês têm interação mais rápida comigo do que aqui pelo YouTube. E eu vou começar a mostrar o meu dia a dia, se for da vontade de vocês, por lá. E o link do Instagram vai estar aqui na descrição do vídeo. E também vai estar aqui abaixo na barrinha e na descrição o tempo de cada coisa, né? Tudo que tem nesse vídeo, o tempo de cada coisa, para você ir direto no que você quer ver, se você não quer assistir o vídeo inteiro. E quem quiser também pode acelerar o vídeo aqui nas 3 bolinhas. Então assim, eu dividi esse vídeo em 2 dias. O primeiro dia eu higienizei o pincel, tá? Os pincéis. Eu vou deixar passando para vocês aqui eu higienizando enquanto nós vamos conversando. Então assim, vocês estão vendo ali que eu utilizo uma fraldinha de neném, tá? Dessas fininhas, ou pode ser um paninho que seja macio, né? Fininho, ou uma toalha dessas de algodão. Pode ser também papel toalha e papel higiênico. Na verdade, agora que eu tô começando a utilizar a fraldinha. Antes eu usava papel toalha ou papel higiênico, e com todos eles sempre dá certo. Eu uso 2 misturinhas, tá, ali? Vocês estão vendo a primeira misturinha que eu tô utilizando, que é uma misturinha mais transparente. E a segunda misturinha que eu vou utilizar depois é uma misturinha mais amarelada. A primeira misturinha transparente, eu uso mais ela para utilizar todos os pincéis e a esponja. Ela é a que eu mais utilizo. Quando que eu faço a limpeza? Eu faço a limpeza ou no mesmo dia que eu fiz a maquiagem, ou no dia seguinte. Eu não gosto de utilizar o pincel sujo mais de uma vez por causa dos meus problemas de alergia. Eu acho que as minhas alergias elas começam a atacar um pouco mais, inclusive também ataca um pouco mais de espinha quando eu utilizo o pincel mais de uma vez. Mas se você é acostumado a utilizar o pincel mais de uma vez e não tem problema com isso, você pode utilizar a misturinha uma vez por semana. Essa primeira misturinha que eu utilizo, que é essa mais transparente, eu peguei ela lá do canal da Cleia. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? O canal da Cleia. Ela é uma maquiadora, tá? Profissional. E eu peguei a receita da misturinha do canal dela, mas eu fiz algumas modificações. Eu já vou mostrar para vocês e falar o que vai nessa misturinha e por que eu modifiquei. Eu não sei pronunciar o sobrenome dela, acho que é Cleia Liller, algo assim, mas está na descrição. Vocês podem ver que eu passo tanto no pincel, como jogo direto na fraldinha e vou passando o pincel ali para sair. Não precisa apertar o pincel, é tudo feito com muita leveza, tá? Ali, e ela tira muito bem ali os vestígios do pincel. Eu já vou falar para vocês como é que eu faço com pincel de base e produtos em creme. Mas ali o primeiro que eu estou mostrando para vocês são os pincéis com produtos em pó para olhos que eu fui tirando. Daí eu fui tirando o do blush e o da maquiagem mais em pó, tá? Eu utilizo ele tanto em pó quanto em creme, mas em creme eu utilizo depois. Primeiro eu utilizo a outra misturinha quando eu vou limpar os pincéis que eu utilizo com creme. Aí os pincéis que eu utilizo com coisas cremosas e com a base, eu passo primeiro a outra misturinha mais amarelada, como vocês viram ali, e depois eu vou passando, depois que eu já tirei bem, eu passo de novo a misturinha transparente ali, né, para higienizar melhor, porque a misturinha transparente, ela contém mais álcool, então ela ajuda a secar também mais rápido os pincéis. E a misturinha amarela, ela já tem o shampoo, então ela serve mais, ela penetra mais para limpar, ela tira mais a oleosidade dos produtos em creme. Então, eu vou passar a primeira receita para vocês, da misturinha que eu peguei lá no canal da Cleia, que é essa misturinha transparente aqui, que eu fiz uma modificação, já vou comentar com vocês. O que vai nela? Ó, aqui eu já coloco um rótulo e coloco a quantidade de cada produto para eu não esquecer. Para depois que acabar essa misturinha, quando eu for fazer uma nova, eu não esquecer, porque eu utilizo muito. Então, o que eu faço aqui nesse higienizador de pincel? Eu coloco 10 ml de glicerina, aí ela fala que é para colocar 15 ml de essência e o resto você completa com álcool.
Só que dependendo da essência, esses 15 ml fica muito forte. Então, assim, se você sabe que é uma essência boa, uma essência mais forte, não coloca os 15 ml que você não vai conseguir usar. Aí você coloca ali uns 5 ml, no máximo 10, você vai ter que ir testando para ver. É essa modificação que eu fiz. Quando eu coloco a essência, que é uma essência boa, que eu sei que é uma essência mais cheirosa, eu coloco menos. Quando é uma essência mais fraca, daí eu coloco os 15 ml. Aqui nesse meu vidrinho aqui, ele é de 100 ml, tá? Essa misturinha que eu tô falando para vocês, a receitinha é de 100 ml. A segunda misturinha, eu peguei de várias pessoas na internet, eu não tenho mais o nome, que já faz anos que eu uso essa daqui faz pouco tempo e essa aqui já faz anos. Essa aqui tem uns 5 anos que eu uso e essa daqui, desde quando eu tenho pincel, que eu aprendi a fazer as misturinhas, peguei ali da internet, eu tenho essa daqui. Só que essa daqui eu fui pegando um pouco de cada pessoa, que eu fui modificando, fui deixando ela mais no meu jeito. Cada vez que eu ia vendo o pincel e ia precisando de uma coisa, eu fui alterando para o que o meu pincel foi precisando. Então, esse daqui, esse higienizador de pincel, eu coloco uma colher de sobremesa de shampoo. Eu uso o shampoo Johnson's, aquele de bebê amarelinho, por isso que ela fica meio amarelinha assim. Aí eu uso 5 gotas de detergente neutro, 5 gotas de glicerina, e a metade desse vidro vai de água e o restante vai de álcool. Então, eu coloco primeiro a colher de sobremesa de shampoo, aí as 5 gotas de detergente e 5 gotas de glicerina. O que sobra, metade eu coloco de água e metade eu coloco de álcool. Por isso que essa daqui eu falei para vocês que seca mais rápido, porque ela não tem água, ela é só álcool. E essa daqui eu completo com álcool, também tem 100 ml. O que eu percebi ali com o passar do tempo? Se você utiliza o álcool 70, que é o álcool que eu utilizo, você tem que tomar bastante cuidado para não ressecar seu pincel. Por isso, da glicerina. Se você fizer essas misturinhas sem glicerina, o seu pincel resseca um pouco por causa do álcool 70. Se você utiliza o álcool normal, que daí já não seria muito para higienização dos pincéis, né? Mais um álcool para limpeza apenas. Aí ele não resseca tanto, então não precisa tanto de glicerina. Eu sugiro que vocês utilizem o álcool 70, que a intenção é higienizar e desinfectar, né, ali as cerdas dos seus pincéis. Então, para higienização é isso. O que eu faço daí? Aí eu faço a limpeza do pincel. Quando que eu faço essa limpeza dos meus pincéis? Se eu utilizo muito naquele mês, então eu faço uma vez por mês a limpeza, que é lavando ele. Se eu não utilizei aquele mês tanto, então eu espero 2 meses para lavar. Por quê? Quando eu vou lavar, eu tenho que deixar ele 2 dias secando. Eu, pelo menos, deixo 2 dias. Ele parece que está seco já no primeiro dia, mas para não correr risco, eu deixo ele 2 dias secando. Eu já vou mostrar e explicar para vocês como é que eu faço isso. Antes de eu mostrar para vocês como é que eu faço para lavar meus pincéis, eu quero falar com você que está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito. Já peço que se inscreva aqui abaixo. Estamos com o vídeo toda quarta e domingo às 20 horas. Não esqueça de deixar seu like ou seu dislike para saber se você gostou ou não desse vídeo. Compartilhe com um amigo para ajudar o canal a crescer. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma das notificações. Antes que vocês me perguntem como que eu faço a higienização da minha esponja. A higienização, não a lavagem. A higienização é uma lavagem para mim da esponja. Então, quando eu termino de utilizar ela, no máximo no dia ou no dia seguinte, eu vou e eu lavo ela com sabonete. Se é algum tipo de produto que ele penetrou e não conseguiu sair, aí eu passo aquela misturinha do shampoo, dou mais uma esfregadinha nela e enxago. No final, depois que eu terminei de fazer esse enxágue, eu só tiro o excesso com a toalha e deixo ela secando normalmente. Aí eu vou deixar começando para vocês um videozinho de eu lavando os pincéis, tá? E as esponjas. Ali, como vocês podem ver, já estão sujinhos. Por quê? Como eu sabia que eu ia lavar naquela semana, eu tinha que lavar naquela semana, eu sei quando eu tenho que lavar, porque quando eu higienizo o pincel da base e ele já ficou manchado ali, ele não tá saindo mais aquela mancha da base, é sinal que eu preciso lavar aquele pincel. Então, eu já aproveito e vou lavar todos. Então, eu deixo... Já que eu tenho que lavar, eu deixei ele por uma semana eu utilizando sem ter a higienização. Eu utilizo por uma semana deixando ele ali. Às vezes eu reutilizo o mesmo, às vezes eu pego e utilizo o outro, que eu vou lavar, daí eu já deixo ele ali para lavar tudo junto. Eu fiz primeiro a esponjinha, eu sempre começo a lavar pelas esponjinhas. Por quê? Porque eu deixo elas de molho. Vocês viram ali que eu utilizo o detergente neutro, e o shampoo de neném, eu uso Johnson's amarelo.
Mas você pode utilizar o shampoo que vocês quiserem, é critério de vocês. Então, eu começo ali colocando num potinho um pouquinho do detergente, água e deixando as esponjinhas de molho. Aperto ela para que penetre bem o produto, né, ali o detergente, e deixo elas de molho naquela misturinha. Aí eu faço a misturinha para deixar os pincéis de base e os pincéis que eu utilizo produtos cremosos de molho também. Como é que eu faço? Eu coloco um pouquinho de shampoo, um pouquinho a mais de detergente e a água. A água ela não pode chegar até a base do pincel, ela tem que ficar apenas nas cerdas. Aí eu dou uma misturadinha ali com o pincel e deixo de molho. O que é deixar de molho? Você não vai deixar o dia inteiro, você só vai deixar enquanto está limpando, né, lavando ali os seus outros pincéis. Os pincéis que tem pó nele, né? O restante não pode ficar muito tempo de molho. Você vai deixar enquanto estiver lavando os outros pincéis, tá aquele molho das esponjas e dos pincéis cremosos. Como vocês podem ver dentro da pia, eu tenho ali um tapetinho rosa que eu uso para higienizar os pincéis, né? Para lavar os pincéis. Mas antigamente, quando eu não tinha ele, eu fazia na mão. Depois aqui no final eu vou mostrar para vocês como é que eu fazia, tá? O que eu faço primeiro? Primeiro eu pego o pincel, eu molho ele ali na água, não molho virado a cabeça para baixo, já vou mostrar para vocês ali, né? Eu molho só as cerdas e virado o pincel para cima, para não entrar água dentro das cerdas e não sair a colinha ali, não sair só as cerdas. Então eu molho ele, aí eu começo com o detergente, pingo um pouquinho de detergente na mão, esfrego o pincel no detergente da minha mão e daí esfrego ali no tapetinho. Enxago, faço a mesma coisa com o mesmo pincel com o shampoo, faço no tapetinho, enxago, daí o que eu faço? Eu pego um pouquinho de creme condicionador, ali eu gosto de utilizar sempre os cremes da Scala, que são liberados para coache, e são liberados de parabenos, essas coisas assim. Por quê? Eu sinto que além dele hidratar, ele dá uma lavadinha também, né, que o coache é para isso, mas ele hidrata assim a cerda dos pincéis. E eu faço em todos os pincéis, não faço só em cerdas naturais. Eu pego um pouquinho do creme ali na mão, passo no pincel, esfrego ali no tapetinho e enxago. Aí eu tenho ali uma toalhinha, tem que ser uma toalhinha assim macia, tá? Eu pego a toalhinha, eu dou uma esfregada nele na toalhinha, tudo muito leve, tá? Mão muito leve, tanto para esfregar no tapetinho, quanto na tua mão, quanto na toalhinha. Sempre a mão muito leve. Aí eu esfrego um pouco ele na toalhinha, fecho ele com a toalha na mão para tirar bem o excesso das cerdas e deixo ele deitadinho ali em cima da toalhinha. Depois que eu fiz isso com todos os pincéis ali dos produtos, né, em pó, aí eu vou para os pincéis cremosos ou para as esponjinhas, não tem ordem certa, tá? Às vezes eu começo pelas esponjinhas, às vezes pelos pincéis cremosos. E aí, com os cremosos, eu faço a mesma coisa que eu tinha feito ali. Eu tiro o excesso daquela água, volto, passo o shampoo, porque eles ficaram ali no shampoo e no detergente. Aí eu vejo como que tá, se tá precisando lavar um pouco mais ou não. Normalmente não precisa, porque sempre que aquela aguinha ali do detergente já faz ele sair bem, né? Que você deixou de molho ali o produto. E também passo o condicionador. Aí, com as esponjas, eu esfrego elas com um pouco mais de detergente ou com shampoo, também fica a critério do jeito que vai estar no meu dia. E aí enxago, vejo se está bem limpinha e seco ali na toalhinha. Inclusive eu mostrei ali para vocês que eu também higienizo a minha plaquinha também. Faço tanto com o higienizador, quando eu estou fazendo só a higienização dos pincéis, quanto quando eu vou lavar, eu também lavo a plaquinha com detergente ou sabonete ou shampoo, tá? Então a plaquinha minha também faço essa limpeza nela. Depois que eu fiz essa limpeza em todos os pincéis e nas esponjinhas, eu pego um cabide, um elastiquinho de cabelo desses fininhos que você compra um monte, vem um monte num saquinho, é bem baratinho. Coloco todos os pincéis, a bundinha para cima ali no cabide, com esse elastiquinho. E eu coloco uma meinha que vem, que eu comprei, depois eu mostro aqui para vocês a meinha. Eu comprei e eu coloco nos pincéis grandes, para não ficar aberta ali a cerda deles, eu coloco essa meinha ali, né, neles, e penduro o cabide com eles de cabeça para baixo, ali com as cerdas para baixo, e deixo ali escorrendo. Eu deixo um dia ele daquele jeito, né, coloquei hoje, amanhã eu vou lá e tiro aquela meinha de baixo, deixo mais um dia ele pendurado lá. Aí eu sei que ele está completamente seco, posso retirar ele para guardar. Os cabos dos pincéis. Quando eu vou higienizar, vocês viram que eu utilizo aquela misturinha transparente para higienizar os cabos. Ponho na fraldinha e passo neles. Quando eu lavo eles,
eu pego e passo álcool. Vocês viram ali que eu tenho um vidrinho de álcool antes de eu colocar no cabide. Eu passo álcool em todas as cerdas e todo o cabo do pincel e seco com a mesma toalhinha que eu tava. Então o álcool eu sempre estou utilizando o álcool 70. Aí vocês viram que eu utilizo tanto antes de pendurar os pincéis, quanto quando eu faço a higienização, eu uso o álcool ali para limpar também o cabo. O cabo sempre tem que estar limpo, assim como o pincel, as cerdas do pincel. Um pincel tem que ser limpo por todo, né? Então, só para mostrar para vocês, eu peguei aqui um pincel. Quando eu fazia a lavagem dele sem a tapetinho, eu colocava aqui na palma da minha mão o produto, né? Passava no produto e vinha aqui, ó, entre os meus dedos, assim, ó, girando ele, esfregando ele nos meus dedos, que é a mesma coisa que faz o tapetinho. Depois enxágua, tirando assim o excesso da água e tudo mais. Nunca embaixo da água assim o pincel, nunca ele para cima. Sempre para baixo ou meio deitadinho, para não ir água nessa parte aqui, você não perder seu pincel. Se vocês fizerem isso, vocês vão ter os pincéis assim por muitos anos. Já mostrei para vocês, né, num vídeo, que eu tenho meu primeiro pincel e ele até hoje ele tá bom. Só que não era um pincel muito bom, né? Era um pincel Xing Ling e até hoje ele existe. Então, higienize desse jeito que vocês vão deixar os pincéis por mais tempo durando, né? Essas daqui são as meinhas que eu utilizo quando eu vou deixar os pincéis secando, né? Os pincéis maiores. Tem de várias marcas. Essa daqui é da marca Fashion. É Fashion? É, Fashion, ó. Eu não lembro quanto que eu paguei nela, mas eu sei que tem uma lojinha aqui em cima perto de casa que vende. Eu vou lá buscar outra e daí eu mostro pra vocês e falo quanto que eu paguei em outro vídeo, tá? Ó, ela é assim, ó, como se fosse pra guardar o pincel pra viagem, na verdade, mas eu utilizo ele pra guardar pra secar. Então, você tirou o pincel, ela volta a fechar. E os elastiquinhos que eu falei pra vocês são desse tipo aqui. Eu tenho um rosinha e tenho esse preto, até que eu utilizo no cabelo, às vezes quando eu faço uma trança, pra pôr na pontinha da trança e tal. Que são esses elastiquinhos assim, ó. Deixa eu até pegar, tem um rosa aqui, ó. Vou pegar um rosa e um preto pra vocês verem. Vem muito num saquinho e sai muito barato. Esse daqui, não sei se tem a quantidade, não tem. Mas eu vi esses dias na internet que tinha 500 elastiquinhos por R$6. Então, ó, lá no Shopee, ó. É um elastiquinho assim, ó, pequenininho. Esse aqui é o rosinha. E são esses daqui que eu utilizo para colocar no cabo do pincel para deixar ele pendurado no meu... Como é que fala? No meu cabide, tá? Eu já tentei várias coisas, tá? Já tentei com durex, só que ficou durex no cabide, no cabo do pincel, não deu muito certo. O que mais deu certo foram esses elastiquinhos aqui. Então, pessoal, foi isso pro vídeo. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, que daí eu venho trazer dúvida para vocês, sanar a dúvida de vocês aqui num vídeo ou faço lá no Instagram. Não se esqueça de ir no Instagram e espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.